Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos, por gentileza, abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas. Convido toda a igreja a ir até o Evangelho de Lucas. Como o pastor Wanderson disse, nós pregamos expositivamente, irmãos. Isso fica como uma nota àqueles que nos visitam. O que isso significa? Que nós estamos pregando Lucas desde o capítulo 1, em cada perícope, isso é, em cada porção de texto de Lucas. E hoje, o Senhor nos reservou a graça. Nós não temos como escolher, porque o Senhor, na sua própria providência, nos diz o que deve ser pregado. E o texto reservado para esse domingo encontra-se no capítulo 21 desse Evangelho de Lucas, do verso 1 ao verso 4, que trata ou retrata um episódio muito conhecido, que é a oferta de uma viúva. Repito, Lucas 21, verso 1 a 4. Vamos ler a palavra de Deus e eu já peço que você faça uma leitura atenta das Escrituras, porque a palavra lida por si só já nos abençoa. É poderosa, é eficaz, é suficiente. Leia. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos a Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender essa palavra. E certamente você precisa que o Espírito Santo de Deus lhe ajude. Porque vamos falar sobre dinheiro. E isso é difícil para o ouvido de alguns. Mas não vamos falar apenas de dinheiro. Vamos falar sobre evangelho. E isso também é difícil para o ouvido de alguns. Então que Deus te dê ouvidos nessa noite. E que o Espírito Santo quebre a dureza do teu coração. Oremos. Santíssimo Senhor, carecemos do teu Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. E sem o teu auxílio, nós não podemos compreendê-la. Então nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra para a glorificação do teu nome e para a edificação do teu povo. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você que anota, até você que não anota, ponha isso aí no seu bloco de nota do celular, na sua caderneta. Dê um jeito de registrar isso para você levar na sua mente. Se você é bom de memória, então memorize. Coloque assim em letras garrafais a seguinte verdade: somos todos adoradores. Essa é a seguinte verdade: somos todos adoradores. Não tem um ser humano nascido debaixo do sol que possa se excluir dessa condição de adorador. Não é só adorador aqueles que frequentam a igreja, também os que não frequentam. E dentre os que frequentam uma igreja e que fazem parte de uma comunidade de fé, tal como nós, existem verdadeiros e falsos adoradores. Mas a grande verdade é que somos todos adoradores. A grande questão é: a quem você está adorando?
A grande questão é a quem você presta culto, a quem você concede devoção, a quem você se entrega. Você só não pode estar neutro nessa questão. Não existe neutralidade aqui. Você é um adorador. Agora, de quem? A quem você presta culto? Todos somos adoradores. Essa é uma primeira verdade, mas eu gostaria de acrescentar mais duas verdades que também peço que você anote. Tome nota dessas outras duas verdades. A segunda é: Jesus observa a nossa adoração. E a terceira verdade é: Jesus julga a nossa adoração. Então temos três verdades: somos todos adoradores, Jesus observa a nossa adoração e Jesus julga a nossa adoração. Veja, somos todos adoradores. O próprio Cristo, no sermão anterior que o pastor Wanderson esteve aqui pregando, falou dos escribas como adoradores. Porém, adoradores hipócritas. Porém, falsos adoradores, fingidos, mentirosos, superficiais, enganadores. É o que você encontra ao olhar para o capítulo 20 de Lucas e ao observar o verso 46 e 47 com atenção. O pastor Wanderson chamou esse sermão e esses versos da seguinte forma: a anatomia de um hipócrita, ou as características de um hipócrita. E você encontra nos versos 46 e 47 do capítulo 20 de Lucas exatamente essas características de um falso adorador ou de um adorador hipócrita. Observe o verso 46 do capítulo 20, por gentileza. Eu só vou destacar as características e você lendo vai conseguir perceber. Olha só o que diz o verso 46. Gostam de andar com vestes talares. Muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras e os primeiros lugares. Verso 47. Devoram ou se aproveitam das casas das viúvas. E no final do verso 47 diz que para justificar isso, eles adoram. Porque o texto diz, fazem orações longas. Eles adoram. Ou seja, eles se escondem a hipocrisia deles por detrás de uma oração, esconde a hipocrisia por detrás de uma música, esconde a hipocrisia por detrás de um sermão, porque pode ser um pastor também. Esconde a hipocrisia com falsa ou fingida adoração, com aparência de piedade, ou com religião aparente. Fica claro para nós que esses homens narrados no capítulo 20 de Lucas, verso 46 e 47, que são os escribas, no caso que o Senhor está descrevendo, eles são adoradores, fazem longas orações, porém são adoradores hipócritas. Buscam a própria glória, buscam a própria virtude, reconhecimento. Por quê? Porque vestem-se de uma forma a chamar a atenção para eles. Possuem desejo por reconhecimento. São movidos por apreciação e louvor. Sempre planejam seus passos e arquitetam seus passos de uma forma que eles possam ser louvados diante dos outros. Fazem longas orações para cobertar sua hipocrisia, camuflar, disfarçar sua perversidade de coração. Pois, caso eles sejam confundidos como pessoas de oração, quem haveria de desconfiar da falsa religiosidade deles? Enquanto que, na verdade, o texto diz no verso 47, eles devoram as casas das viúvas, ou seja, são enganadores. No contexto, se aproveitavam das pessoas frágeis para se autopromover, enquanto desobedeciam a Deus. E você? E nós? Consciente ou inconscientemente, temos buscado no culto, no lugar de adoração a Deus, e até nas nossas vidas, em qualquer contexto, a aprovação dos homens,
mais do que a glória de Deus, tal como narrado aqui? Você se diz um adorador com os lábios, mas você nega isso com a sua vida. Você se diz ramo na videira, porém você não tem fruto nenhum. Você se diz ramo na videira, mas não tem fruto. Quem é você nessa história que Jesus está contando? O que ela diz sobre você? O que ela te denuncia? Bom, espero que você entenda a gravidade de tudo o que temos falado até aqui. Aqueles homens que enganavam pobres viúvas, aquelas que pouco possuíam, especificamente enganavam aquelas mulheres que haviam perdido seus maridos. Eles eram falsos adoradores. Muito se assemelha, se você quiser um episódio que você possa entender mais ou menos o que estava acontecendo. Não teve esse roubo no INSS, que ninguém viu, mas todo mundo viu? Que os aposentados foram assaltados na surdina, e todo mundo está fazendo assim, ó. Era o que os escribas estavam fazendo com as viúvas, ou seja, com os vulneráveis, com aqueles que mais precisam. Porém, a corrupção não é um privilégio, se é que é um privilégio, da alta cúpula. Recentemente saiu no jornal de uma neta que roubou o dinheiro do seu avô, aproveitou essa situação do INSS e disse que foi o governo que lhe roubou. E o avô foi obrigado a denunciar a neta após descobrir isso. São pessoas que, sabem, só faziam mal para se promover. São pessoas que buscam o seu conforto, a sua comodidade, a sua autoprojeção, e estão dispostas a pisar em quem for, a fazer o mal que for, para se projetarem. Os escribas corruptos faziam o mesmo, mas eles se travestiam de piedade, o que é pior. Porque você ficava assim, será que é verdade? Mas eram falsos adoradores, amantes do dinheiro, corruptos, enganadores de viúvas. E você pergunta, qual é a gravidade disso? Só ouça, por gentileza, o que o nosso Senhor Deus fala sobre as viúvas nas Escrituras. Só para que você entenda a gravidade disso. Se você observar o que diz Êxodo 22, verso 22 a 24, eu vou ler para você, o texto já começa dizendo assim: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei você à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Tal é o zelo do Senhor pelas viúvas, pelos órfãos, pelos pobres, pelas crianças, por todos aqueles que são tidos nas Escrituras como vulneráveis e dependentes do cuidado de Deus, que deveriam estar sendo cuidados pela igreja, mas que estão sendo desprezados pela igreja, na figura dos seus líderes religiosos, no caso aqui os escribas. Olha o que diz Deuteronômio 10, verso 17 e 18. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. O Senhor é um Deus que cuida daqueles que o mundo considera desprezível. O Senhor é aquele que cuida daqueles que o mundo considera inferiores e sem importância. Porque cada ser humano carrega consigo a imagem e a semelhança com Deus. Porque cada ser humano, sendo cristão ou não, foi criado em imagem e semelhança de Deus. E tem dignidade por si, só por ter sido criatura, só por ser criatura de Deus. Cada ser humano. Deuteronômio ainda, se você está em Deuteronômio, capítulo 24, verso 19 a 21, a verdade vai ficando mais contundente, porque diz assim: quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Então, alguém que é dono de propriedade, está fazendo colheita, caiu no chão, não apanha, porque quem vai se beneficiar daquilo? O órfão, a viúva. E ele vai continuar dizendo que esse é um exercício de misericórdia. Quando sacudir as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher aquelas que ficaram presas nos ramos, porque essas, quem vai se beneficiar? O órfão,
A viúva, quando colherem as suas vinhas, não passe de novo por ela, deixe sobrar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Esse é o tamanho do cuidado que Deus tem para com esse grupo de viúvas, de órfãos, de pobres, de estrangeiros, de crianças. E você pode acrescentar que todos aqueles que têm essa vulnerabilidade por si. O Salmo 68, verso 5, diz uma verdade contundente sobre Deus, a respeito das viúvas, diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Olha o que é dito sobre Deus em relação às viúvas. Ele é um defensor delas. Ele está em favor delas e não contra elas. Por fim, eu vou ler mais 2 textos, Isaías 1,17, que diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. O Senhor não apenas é defensor daqueles que são carentes, necessitados, dentro do seu povo, mas o Senhor nos chama também a sermos defensores daqueles que são vulneráveis dentro do seu povo. Tanto é que em Malaquias 3,5, e esse é o último texto prova dessa situação, fala com profundidade a respeito do que Deus fará com aqueles que desprezam, tais quais esse grupo, as viúvas. Diz assim: eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Deus vai vir trazendo juízo para com aqueles que desprezam as viúvas. O que os escribas são acusados de fazer no capítulo 20? Principalmente no verso 47? De devorar as casas das viúvas. Irmãos, diante desses textos que lemos, responda: qual o fim daqueles que cometem injustiça para com aqueles que Deus prometeu proteger? Qual é o fim para esses? Juízo. Será que esses homens temiam a Deus? Eles temiam a palavra do Senhor? Não, não temiam. Eles apenas se preocupavam consigo mesmo e acharam na religião uma maneira de se promoverem. Agora, o que é assustador nessa história? É assustador pensar que eles buscavam esconder tudo isso no culto. É assustador pensar que eles buscavam esconder a perversidade deles por meio de falsa adoração, porque o texto diz que para justificar faziam orações longas. Tal a perversidade deles. Daí tiramos a firme convicção de que muitos fizeram da casa de Deus aquilo que o Senhor Jesus denunciou. Olhe por gentileza Lucas capítulo 19, verso 45 e 46. Olha a denúncia de Jesus a respeito do que fizeram com a casa de Deus. Lucas 19, verso 45 e 46 diz assim: depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores, ou seja, um esconderijo de ladrões. E quem eram esses ladrões que estavam se escondendo? A própria liderança religiosa. Com falsa piedade, escondiam as suas perversidades. Com aparência de quem vive, estavam mortos. E nesse ponto, irmãos, cabe uma aplicação para nós. Sabe qual é a aplicação? É que a igreja verdadeira, ela pertence ao Senhor. E essa igreja, Igreja Batista Shekinah, ela pertence ao Senhor. E ela não servirá de esconderijo para pervertidos e para enganadores. Pela graça de Deus, aqui não se tornará covil de ladrões. Então eu sugiro que você caia fora, caso tenha confundido esse lugar de adoração com o esconderijo de lobos. Que você caia fora, caso tenha confundido a nossa igreja com oportunidade de negócios.
para que você faça o seu network, para que você se projete, uma oportunidade de avanço pessoal nas suas finanças, um disfarce para a sua vida dupla, uma cortina de fumaça para a sua esposa, para o seu marido, um alívio para a sua consciência penitente, ou se enxergou pessoas vulneráveis que você queira manipular, sejam as mulheres, sejam as viúvas, sejam as crianças, ou os irmãos que possuem recursos aqui da igreja, que são generosos. Se você quiser se aproveitar deles, aqui você não tem lugar. Caia fora. Nós não vamos sorrir para você. O Senhor nos dá uma santa obrigação de proteger a casa de Deus de salteadores que querem fazer da casa do Senhor covil. E pela graça de Deus nós não vamos permitir que oportunistas deem qualquer passo aqui. De fato, aqui não é lugar para os perfeitos. Aqui não é lugar para os perfeitos. Mas não é lugar de aproveitadores também. Aqui é lugar para pessoas imperfeitas, que estão lutando contra o seu pecado. Somos todos imperfeitos aqui, mas que verdadeiramente estamos lutando contra os nossos pecados. E todos somos pecadores, do qual eu sou o principal. Então, você é esse pecador que luta contra o seu pecado? Fique por aqui. Você é um falso adorador que quer camuflar os seus pecados com sua frequência na igreja? Que quer camuflar os seus pecados com o seu dízimo? Que quer camuflar o seu pecado com falsa adoração? Caia fora ou se arrependa. Ou se arrependa. E se arrependa rápido. Você concorda com isso, irmão? Que os verdadeiros crentes digam amém. Aqui não é para quem quer se aproveitar ou disfarçar a sua vida dupla, pecaminosa, sem arrependimento e penitente, ficar se escondendo aqui no meio dos irmãos, não. Cai fora, meu amigo. Cai fora, minha amiga. Quer se arrepender? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aqui é lugar para imperfeitos. Para pecadores. Aqui é lugar para pecadores. Arrependidos. Mas o nosso texto de hoje, se o texto do domingo passado, que o pastor Vanso pregou, destaca a anatomia de um hipócrita, a qual nós acabamos de ressaltar aqui, o texto de hoje destaca a anatomia ou as características de um verdadeiro adorador. E todos que estão presentes, eu espero que você se identifique mais com esse texto do que o domingo anterior. Que os irmãos possam se identificar como verdadeiros adoradores pela graça de Deus. Mas que haja arrependimento se você tem sido hipócrita. Então, esse é o contraste que veremos. Por quê? Enquanto os escribas, eles exploravam as viúvas, nesse texto, Jesus enxerga uma viúva. E nessa viúva ele também enxerga os requisitos ou as marcas de um verdadeiro adorador. Nessa viúva, todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, somos chamados a nos espelhar. Olha o que diz Lucas 21, verso 1. Jesus estava observando. Lembra o que foi dito no início do sermão? Eu disse que tinham 3 verdades que você deveria ter em mente, mas você provavelmente já esqueceu. A primeira, que nós somos todos adoradores. A segunda, Jesus observa a nossa adoração. Está aqui essa verdade. A primeira já foi, somos todos adoradores. Podemos ser adoradores hipócritas ou verdadeiros adoradores. Mas a segunda verdade é que Jesus observa a nossa adoração. E é esse o texto interessante aqui. Jesus estava observando e viu. Esse observar aqui não é um observar vultuoso ou desatento. O texto aponta para uma ideia de um olhar fixado, um olhar atento, um olhar prescrutante, que lê, que faz uma leitura da realidade, um olhar profundo. Interessante porque esse texto tem um correlato, ou seja, existe uma outra narrativa em Marcos que é semelhante, que também conta a história da viúva, que é Marcos capítulo 12, verso 41 a 44. E lá em Marcos você vai ver a tradução em português dizendo o mesmo. Jesus observava as ofertas, ou o povo ofertando. Porém, o verbo que Marcos usa é o mesmo verbo para a palavra teatro.
diferente de Lucas. E isso é interessante por quê? Porque é como se Jesus estivesse assistindo uma peça. Então ele estava observando, de fato, como um espectador. E isso é interessante para nós. Porque nós apenas não somos adoradores, como já foi afirmado, mas Jesus observa com expectativa a nossa adoração. Ele olha atentamente para tudo aquilo que oferecemos a Ele e que chamamos de culto. Então Jesus estava observando. Olha o que diz o verso 1 e 2 mais uma vez. Jesus estava observando e viu os ricos, que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Está aqui, 2 tipos de adoradores distintos, ricos e a viúva. O texto está ali convidando, irmão, para se identificar com um ou com o outro. Se nessa adoração que você tem prestado a Deus, e você é um adorador, você tem se identificado mais com esse rico aqui, que está narrado, ou com essa viúva que será narrada? Quem é você nessa história da adoração? Todos somos adoradores. E Jesus observa a nossa adoração. Essa é uma verdade que você não pode esquecer. E, portanto, tome nota de tudo isso. Ofertar é um ato de adoração. Essa é a grande verdade desse texto. Ofertar é um ato de adoração. Perceba que o que Jesus está vendo é o depositar das ofertas, literalmente do dinheiro, dos recursos, no gasofilácio. Onde que esse povo todo está? Está no templo, no lugar de adoração. O templo tem vários pátios, eles estão num pátio chamado Pátio das Mulheres, que é até onde as mulheres podem ir. E lá nesse pátio das mulheres, homens e mulheres têm o costume de depositarem as suas ofertas. Haviam 13 gasofilácios nesse pátio, 13. Tamanho o volume de fluxo que tinha ali. Alguns estavam reservados para ofertas mais específicas, mas a maioria deles para a oferta comum, a oferta diária de um cristão na sua devoção, na sua adoração. E ali, muitos iam para se exibir. Por que se exibir? Você talvez pergunte, por que se exibir? Como se exibir dando oferta? Primeiro, que estava num pátio público. Segundo, que eles levavam uma sacola cheia de moedas. E aí, a distinção da moeda, do metal dessa moeda, é que vai determinar o valor, a quantia depositada. Alguns com moedas de ouro, outros com moedas de prata. E a viuvinha? E a viuvinha? Então, à medida que iam depositando as suas moedas, lançavam, esse verbo que está aí no verso 21, os ricos que lançavam o seu dinheiro. A ideia de uma continuidade. É como se fizesse um por um. Plim, plim, plim. Vocês estão vendo? Plim. Estão observando aqui, ó? Mais um, ó. Plim. Então é essa a ideia do texto. Os irmãos entenderam? Eles faziam isso para serem vistos e gostavam do barulho da caixinha. Quanto mais pesada a moeda, mais barulho fazia. Quanto mais nobre o metal, mais barulho fazia. E faziam isso para ser apreciados por todos, para serem vistos publicamente, para serem louvados, para serem ovacionados, para serem apreciados. Enfim, era esse o ponto. Era esse o ponto. Esse é o ponto da questão. Então Jesus, irmãos, ainda como naquele tempo, como naqueles dias, ele observa aquilo que ofertamos a ele. Ele observa as nossas ofertas, mas tendo em vista o nosso coração. Não a oferta em si, mas o coração por detrás do que ofertamos. É o que Jesus observa. Assim, nós temos um momento aqui na nossa liturgia, que é a chamada dedicação de vidas e bens, como acabamos de praticá-la. Não ache que a dedicação de vidas e bens é uma parte baixa do culto. Que tudo no culto é santo, mas na hora de entregar a oferta, isso aí é uma coisa estranha. Não. Ofertar é ato legítimo de adoração.
E é uma parte do culto que deve ser prestigiada e não desprestigiada pelo cristão genuíno. Então, eu queria que você entendesse isso com profundidade. E agora eu convido você a abrir as Escrituras no Salmo 96, verso 8 e 9, para você ver. O que nós vamos ver? Para você enxergar nas Escrituras como que ofertar é um ato de adoração. Salmos 96, verso 8 e 9. Diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Oferendas aqui são ofertas. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Olha a correlação do salmista. Dar ofertas ou tributar oferendas ao Senhor equivale a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. De forma que a oferta nesse salmo é incluída como parte do reconhecimento da glória de Deus no culto. Ofertar é uma maneira legítima de reconhecer a glória de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus sobre nossas vidas. Agora eu convido você a 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, texto que nós lemos. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O que nós aprendemos aqui? Que a contribuição voluntária, ela é alegre, não forçada. Diferente do que se prega por muitas igrejas por aí, de que as pessoas devem dar para receber de Deus, como se fosse uma espécie de barganha. Isso não se sustenta biblicamente. Ofertar a Deus é um ato de generosidade e um ato de deliberalidade, e deve ser feito com alegria, e deve ser feito com propósito santo no coração. Mas, para complementar essa verdade, volte para 1 Coríntios, capítulo 16, você volta para 1 Coríntios, capítulo 16, e olha para o verso 2, e esse texto é interessante, porque ele vai dizer assim: no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? O domingo, é o dia de culto, dia de adoração. O apóstolo Paulo recomenda: cada um de vocês ponha de parte o que pode ajuntar, conforme a sua prosperidade. Olha a ideia aqui de proporcionalidade. Conforme a sua prosperidade, que é justamente o que o dízimo busca fazer. O dízimo é 10% para todos. Então, ele igualmente, proporcionalmente, requer de todos de forma proporcional, obviamente. É 10% para todos. Então, cada um conforme as suas prosperidades no primeiro dia da semana, no dia de culto. Então, a prática regular de ofertar era parte da reunião dominical da igreja. É um ato litúrgico. O que a gente precisa nessa noite, irmãos? Eu preciso da sua atenção agora. Nós precisamos que você supere a difamação ou a falsa imagem que as falsas igrejas e os adoradores de Mamon geram quanto ao aspecto oferta. Porque nós sabemos que é desanimador ver falsos mestres, falsos líderes eclesiásticos enriquecendo à custa do dinheiro da igreja. E isso gera, em muitos de nós, uma desconfiança com essa ideia de entregar os meus recursos na igreja. Por causa dessa bagunça e de uma teologia falsa, que é chamada de teologia da prosperidade. Onde a premissa base é a premissa da barganha. De que você deve dar para que Deus te abençoe. E isso não tem em nenhum lugar na Bíblia. Insustentável uma ideia tal como essa. Não dá para sustentar. Então eu sei que é desanimador ver falsos mestres enriquecendo as custas da exploração. Mas é exatamente isso que Jesus denuncia. Porque Jesus está denunciando os escribas que estavam enriquecendo à custa dos pobres. Então isso não é louvável. Mas é interessante pensar como Deus olha ao mesmo tempo para aquela viúva que deposita 2 moedinhas que nada vale. As moedinhas são leptas, ou seja, é de um metal totalmente desprezível.
de uma finura tal que ao depositar no gasofilácio nem barulho faz, somente cai ali 2 moedinhas insignificantes. E o Senhor olha para aquela mulher, depositando essas 2 moedas, e elogia e louva esse ato, provando para nós que ofertar com integridade é adoração. Então, não confundamos as coisas. Igrejas sérias também precisam de recursos para avançar. Também precisam de recursos. Mas ficam manchadas por detrás das igrejas falsas que usam do dinheiro para, entre aspas, o apóstolo, o pai apóstolo, o pastor, seja lá o que for, andar de BMW, comprar casa na praia, morar nos Estados Unidos. Enfim, esse tipo de coisa que não consiste com o propósito do recurso que é confiado a uma igreja. Por isso, eu queria convidar você, por fim, se você ainda não está convencido, e esse texto todos nós temos que abrir, Filipenses 4, verso 18 e 19. Por quê? Porque esse texto é uma prova cabal de que ofertar a Deus é um ato de adoração. E essa é a primeira premissa que a gente está querendo colocar aqui para os irmãos. Filipenses 4, verso 18 e 19. Filipenses 4. Todos que acharam, digam amém. Verso 18 e 19, diz assim. Tendo o seu... Perdão. Eu estava em Efésios, irmãos. 4, 18 e 19. Diz assim. Recebi tudo e tenho até de sobra. Isso é Paulo dizendo. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O que nós aprendemos nesse texto? Olhe novamente para o verso 18. Nós estamos vendo no verso 18 que ofertar é uma adoração, é um louvor a Deus, porque Paulo agradece aos filipenses pela ajuda financeira que eles enviaram por meio do servo Epafrodito. E ele diz que ele está suprido, ou seja, que ele tem suficiente, e que a oferta foi generosa para ele. E em seguida ele usa uma linguagem de culto do Antigo Testamento para qualificar a oferta que os irmãos deram a Paulo. Ele diz assim, olhe para a sua Bíblia, verso 18. Aroma suave, sacrifício aceitável, agradável a Deus. Isso são expressões culticais. Você identificou aí? Aroma suave, sacrifício aceitável, agradável a Deus. Paulo está dizendo que aquelas ofertas não foram apenas dinheiro colocado numa caixa, mas subiu como um aroma suave a Deus, como um ato sincero e verdadeiro de adoração. Porque isso mostra para nós que ofertar para a obra de Deus é um ato de adoração, compatível aos sacrifícios que eram oferecidos no templo, ou seja, não apenas uma ajuda prática, mas algo espiritual, que sobe até Deus como um culto. E no verso 19, olha novamente para o verso 19, há uma promessa de provisão de Deus. Como resposta a essa generosidade dos filipenses, Paulo declara, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Por que eu enfatizei necessidades? Porque Deus supre as necessidades daqueles que ofertam com alegria, que entendem que ofertar é culto. Ele supre as necessidades, não as vaidades. Ele supre as necessidades, não os desejos egoístas. Ele supre as necessidades do seu povo. Então, irmãos, nós não podemos confundir lei da semeadura com barganha. Nós não podemos confundir, vou repetir, lei da semeadura com barganha. Barganha é, Deus, eu vou te dar aqui, o Senhor me dá de volta, tá? Eu vou dar isso aqui para ganhar ali. Ah, se eu der, Deus vai me abençoar assim. Isso é barganha. O que é a lei da semeadura? A lei da semeadura é o que o homem planta, ele colhe. Isso é diferente, porque é um princípio justo de Deus.
Se nós estamos entregando tudo a Deus, Ele não é injusto para nos deixar sem suprimento. Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas a partir do momento que você fez isso só para receber algo em troca em Deus, isso já é barganha. Mas entregar a Deus é um ato de confiança tal que é impossível que Deus deixe em necessidade todos aqueles que confiam nele. Deu para entender a diferença de lei da semeadura de barganha? Lei da semeadura não é barganha. É uma lei justa. Que Paulo enfatiza no verso 19. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Vocês foram fiéis. Vocês entregaram a oferta com alegria. Supriram a necessidade da obra de Deus. E Deus vai suprir a necessidade de vocês também. Não vai faltar. Não está falando de vaidade. Não está falando de egoísmo. Não está falando de BMW. Não está falando de você que faz uma troca com Deus para ganhar não sei o que lá. Não é desse tipo de gente que o texto está falando. Está falando de crente. Está falando de crente. Então, Deus o fará segundo a sua riqueza em glória. O que mostra que ofertar é um ato espiritual e agradável a Deus. O que mostra que Deus honra os que ofertam com fé e generosidade. O que mostra que a motivação correta ao ofertar, ela garante o favor de Deus. A motivação correta. Aliás, eu aproveito esse ponto para lhe perguntar com sinceridade. Você tem o hábito santo de se preparar para o culto? Você tem esse hábito santo? E referindo principalmente aos nossos irmãos membros aqui da igreja. Você tem o hábito santo de se preparar para o culto? Como? Você organiza suas roupas no dia anterior? Você já deixa passadas? Para nem ter dúvida do que vai se vestir no domingo? Para não perder tempo passando a sua roupa no domingo? Você se arruma com tempo hábil para chegar aqui na hora do culto? Você participa ativamente de cada momento litúrgico, isso é, as leituras que são feitas, os cânticos, as orações. Você louva a Deus com a sua audição, isto é, no momento que a mensagem é pregada, você está ativamente atento ao que Deus tem falado para você na palavra dele? Da mesma forma, ofertar não é um intervalo de culto, é culto. E aí fica a pergunta, você separa com antecedência suas ofertas para depositar no gasofilácio? Você se antecipa com esse ato de adoração? Você se organiza tendo em vista que esse ato é um ato legítimo de adoração? Ofertar. No ofertório nós reconhecemos com fé e com gratidão que tudo vem de Deus e que tudo é para Ele. Como diz o Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então não despreze, meu irmão, e falo principalmente aos membros da igreja e aos irmãos que são congregados, que estão entrando na membresia. Não despreze o ato de adoração que é o momento de dedicação de vida e bens. É um momento para que toda a igreja, inclusive nós, pastores, participemos. Deus nos chama a dar com alegria e a adorá-lo por meio do desprendimento dos nossos recursos que têm grande poder para prender o nosso coração. Deus não precisa do nosso dinheiro. Essa é uma grande verdade. Essa igreja não vai parar se você deixar de ofertar. Não vai parar. A obra de Deus e do reino não vai deixar de avançar porque você deixou de dar o dinheiro. Estaria mentindo se estivesse dizendo isso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele deseja o nosso coração. E a forma como nós ofertamos revela onde está o nosso coração. E é exatamente isso que acontece aqui nesse texto. Nós temos Jesus observando. E a forma como as pessoas ofertam revelam a condição do coração das pessoas. Então, como eu disse, no verso 1, os ricos lançavam o seu dinheiro, gostavam da atenção. Tilim-tim-tim. Adoradores hipócritas, que buscam omitir o coração perverso por meio de religiosidade. Que buscam omitir o coração perverso por meio de ofertas, ou de orações longas, por meio de práticas de adoração, para camuflar a sua perversidade. No verso 2 diz, viu também. Olha o que diz o verso 2 de Lucas, capítulo 21. Viu também. Isso é interessante porque o Senhor, naquela cena dos ricos que buscavam se aparecer enquanto ofertavam, ele vê também uma viúva. É o que diz o verso 2. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas
pequenas moedas. Irmãos, uma viúva já era uma pessoa numa condição de vulnerabilidade, por ser viúva, por si só. E o texto faz questão de dizer, ou Jesus faz questão de dizer, que era uma viúva pobre. Então ela é pobrérrima mesmo, sem condições qualquer. Alguém poderia pensar miserável. Uma pessoa miserável no sentido monetário da coisa. E ele, com um olhar atento e penetrante, que é esse olhar que Jesus está sobre ela, não um mero observar casual, mas como diz Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. É esse o olhar de Jesus sobre aquela mulher, contemplativo. Nada foge da vista do Senhor, nem a hipocrisia, nem a entrega sincera. Então o Senhor observa atentamente. Sabe, a oferta que ela deu não chama a atenção de ninguém, não faz barulho na caixinha, não compra pedras luxuosas para a construção do templo. Ninguém se impressionaria com aquela viúva e muito menos com a oferta dela, a não ser o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se impressiona com a oferta da viúva. Aquela oferta não era uma mera oferta, mas era como se fosse uma cortina que desvendava o coração da viúva. Ela revelava o compromisso do coração daquela adoradora. Verso 3 e 4, irmãos, por gentileza. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Qual é a terceira verdade que eu disse para os irmãos lá no início? A terceira verdade? Deus julga a nossa adoração. Somos todos adoradores. Jesus vê a nossa adoração. Mas Ele também julga. E é o que Ele faz aqui no verso 3 e 4. Ele diz: ela deu mais do que todos. Ela deu do que lhe faltava. Eles deram do que lhe sobrava. Deram sem integridade. Deram com parcialidade de coração. Não deram com entrega. Jesus não apenas observa as nossas ofertas, irmãos. Ele julga as nossas ofertas. Ele julga com profundidade. Ele julga no campo das motivações, inclusive. Todos nós conhecemos o que diz 1 Samuel 16, verso 7. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, naquela oferta ali, Jesus não estava vendo a quantidade de moeda que a pessoa estava depositando e dizendo: nossa, que louvável. Tantos mil, tantos dólares, tantos tal. Não era isso que Jesus estava se impressionando. Ele não vê a aparência exterior. Talvez, se nós estivéssemos no mesmo lugar que Jesus, a gente visse a oferta dos ricos e dissesse: nossa, olha, ele deu tanto. E ficasse impressionado por causa da quantia em valor. Enquanto que Jesus se impressiona com a oferta da viúva, porque vê o coração. Provérbios 16, 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E lá estava uma mulher que Jesus estava pesando o espírito. Hebreus 4,13 é um texto interessantíssimo a respeito disso. Hebreus 4,13 nos diz que nada escapa aos olhos de Deus. Ele diz assim: e não há criatura, não há nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Senhor vê tudo com profundidade, inclusive nossas motivações ao ofertar, ao adorar. Não foi o que aconteceu com Abel e Caim? Não é o que nos diz o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 4? Que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Então veja que o mais aqui não é a quantidade da oferta, mas ele ofereceu o mais excelente sacrifício. Mas o quanto custou para o ofertante a oferta dada? O quanto que ele abriu mão, o quanto que ele abnegou de si, o quanto que ele se esqueceu, o quanto que ele se ocultou, se privou, se limitou,
mais excelente sacrifício, essa palavra sacrifício merece atenção, do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo Deus aprovado o quê? Hebreus 11, verso 4, aprovado as suas ofertas. Deus aprovou a oferta de Caim, mas de Abel, perdão, mas não aprovou a oferta de Caim, porque a medida não foi a quantidade da oferta, mas o sacrifício que envolvia a oferta. Irmãos, essa viúva, ela teve o seu coração avaliado, o seu espírito pesado, e ela foi aprovada por Deus. De fato, ela foi aprovada por Deus. Isso é tanto verdade, essa viúva é um exemplo para nós, que no texto de Marcos, no capítulo 12, no verso 43, o evangelista diz que Jesus chama os seus discípulos para perto para dizer, olha, aquela viúva deu mais do que todos. Em outras palavras, Jesus chamou os seus discípulos para usar a viúva como exemplo de fé, no que tange ao modo como nós ofertamos, no que tange ao modo como nós adoramos, porque já falei, ofertar é adorar. E talvez, irmãos, você se pergunte, o que essa viúva fez de tão relevante assim? Por que Jesus destacou a oferta dessa mulher? Jesus mesmo nos dá a resposta no verso 3. Essa viúva pobre deu mais do que todos. Ela deu mais do que todos. Você já percebeu que ela não deu mais quantitativamente, né? Porque ela deu 2 moedas que eram desprezíveis. Não está falando de quantidade. Ela não deu mais quantitativamente. Ela deu mais sacrificialmente. Ao pesar o coração, ela foi a que deu mais. Deus mede, irmãos, a veracidade da nossa adoração, não em reais ou em centavos. Ele mede a veracidade da nossa adoração em renúncia. Eu queria que você levasse um texto com você nessa noite, que é 2 Samuel 24, 24, porque esse texto resume bem o sentimento desse sermão, onde Davi, declarando a Deus, diz, não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Holocaustos, você sabe, é oferta. E esse texto resume bem tudo o que estamos falando aqui. Não oferecerei ao meu Senhor holocaustos ou ofertas que não me custem nada. Engraçado que essa mesma verdade está em Malaquias 1, versos 6 a 10. Texto que não teremos tempo de ver. Mas se você ver Malaquias 1, versos 6 a 10, o nosso Deus vai dizer, no verso 9 principalmente, que aquele povo estava adorando a Ele de forma leviana, levando a Ele animais cegos, aleijados, doentes como sacrifício, o que demonstrava um coração sem reverência. E é curioso que no verso de número 10, estou citando Malaquias 1, no verso de número 10, o Senhor Deus diz assim, fosse melhor que as portas do templo fossem fechadas e não houvesse mais culto, porque o tipo de oferta que vocês me dão são desprezíveis. Por quê? Porque a adoração sem sinceridade é pior do que nenhuma adoração. Você entendeu isso que acabou de ser dito? A adoração sem sinceridade, a adoração sem coração, é pior do que nenhuma adoração. É melhor que não haja culto. É melhor que as portas estejam fechadas do que se reunir aqui hipocritamente. E eu já não estou mais falando de oferta em termos de dinheiro. Estou falando de oferta em termos de culto. O culto é uma grande oferta a Deus. E você tem cultuado a Deus como? Porque o Senhor Deus diz assim, o Senhor Jesus diz, ela deu de todo o seu sustento, no verso de número 4. Ela deu de tudo que possuía. Sabe qual é a palavra que está aí no original? É a palavra bios. De onde vem a palavra biologia? É a palavra vida. Ela não entregou apenas dinheiro, ela entregou-se. Não foi apenas uma generosidade, foi uma renúncia. Ela entregou toda a sua vida, toda a sua totalidade. Enquanto todos os demais davam do que lhes sobrava, ela estava dando do que lhe faltava.
Se fôssemos atribuir isso ao dinheiro, seria mais ou menos assim: eu vou pagar todas as minhas contas aqui, deixa eu ver se sobra alguma coisa para eu dar na igreja. Se fosse transportar isso por dinheiro. Mas a gente está falando, irmão, nós estamos falando mais do que dinheiro. Tem gente que está fazendo isso para tudo no que diz respeito à adoração ao culto de Deus. Entregando sempre as sobras para Deus. O resto. Deixa eu aplicar esse ponto para você. A sair desse culto, de forma bem prática. De forma bem prática, reveja. Você que é crente, que entendeu essa mensagem. Reveja as suas planilhas de gasto. Você separa a sua oferta primeiro ou deixa para o final? Você organiza a sua vida financeira com temor para que o Senhor tenha prioridade ou você dá as sobras? Planeje sua dedicação de bens como quem está adorando, porque é de fato adoração, e não pagando uma fatura. Perguntas tolas como: quanto devo dar? O texto diz: cada um dê conforme está proposto no seu coração. Então qual é a medida do teu coração? Qual é a tua gratidão a Deus? O que ela revela a respeito da sua confiança em Deus? Antes de subir um degrau na sua vida material, pergunte: Deus está sendo honrado com a minha fidelidade nas finanças? Olhe para a viúva. Ela poderia ter dado uma moeda e ficado com outra. Mas ela deu tudo. Ela confiava na palavra de Deus, que diz que Deus ampara as viúvas. Todos os textos que nós lemos anteriormente. Por isso que ela entrega com deliberalidade. Deus não falharia em relação a ela. E você? E eu? Nós confiamos que o Senhor é o nosso sustento? Nós confiamos que Deus é o nosso cuidador? Quais são, portanto, as duas principais características de um verdadeiro adorador? Já vimos. A primeira é que o verdadeiro adorador adora de forma discreta. Ela não adora para chamar a atenção. Ela não está preocupada com o tilintar da caixinha. Não é isso. Ela não está procurando ostentação, pompa, conclames de trombetas. É uma adoração discreta, mas sincera. Que não recebe aplauso, que não se destaca, enquanto os ricos lançavam suas ofertas para se promoverem, com ostentação religiosa, Deus se agrada do coração silencioso da viúva. A verdadeira adoração é aquela vista por Deus, mesmo quando passa despercebido dos homens. Essa é a verdadeira adoração. Quem a vê é Jesus. E é esse que nós deveríamos estar preocupados, porque Ele está contemplando a nossa adoração a Ele. Em segundo lugar, um verdadeiro adorador é marcado por uma entrega sacrificial. Uma entrega sincera e discreta, mas também uma entrega sacrificial. Porque essa mulher, ela não entrega o resto. E ela nem entrega do que não faz falta. Ela entrega sacrificialmente, com fidelidade, com confiança. A entrega dela não é apenas financeira, é existencial. Os ricos são criticados porque davam do que lhes sobrava. E ela deu do que lhe faltava. A adoração dela custou algo. E esse é o ponto do sermão. Uma adoração que custa. Não apenas dinheiro. Não apenas dinheiro. Em resumo, irmãos, o verdadeiro adorador adora com discrição, mas também com sacrifício. Isso tem marcado a sua vida? A adoração verdadeira não é apenas o que damos com facilidade, mas é aquilo que oferecemos com fé e com renúncia. Essa é a adoração verdadeira. O que você tem renunciado? Nada? Está tudo bom? Está tudo tranquilo para você? O Senhor Jesus já tinha falado isso em Lucas 14, verso 33. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Deus não quer 99,999% do seu coração, isso ainda é pouco. Deus quer a sua totalidade. Te quer como uma oferta por inteiro. E Deus mede a veracidade da nossa adoração não em reais ou em centavos, mas em renúncia. Ser adorador é confiar que Deus sustenta mesmo quando abrimos mão do pouco. É por isso que, repito o que disse Davi em 2 Samuel 24, que seja uma oração para a sua vida. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não custem nada. Ofertas que não custam nada, da sobra.
Aqui eu lembro de uma frase do Jim Elliot, missionário que morreu dando a sua vida pela causa de Deus. Ele diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, a fim de ganhar o que não pode perder. Todas essas coisas nesse mundo são passageiras, irmãos. Todos os nossos recursos vão virar traça, vão ser enferrujados, vão ser consumidos pela traça e enferrujados. Só quem ajuntou tesouros nos céus é que é verdadeiramente rico. Então, nós não estamos falando apenas de dinheiro, mas de oferta. Sabia que é fácil dar dinheiro para a igreja? É por isso que muitos lobos conseguem construir impérios, enganando tolos. Porque dar dinheiro é fácil. Se fosse difícil, eles não eram alimentados por isso. Mas é o que está no seu coração. Dar dinheiro é diferente de ofertar. Ofertar tem uma dimensão vertical. Dar dinheiro é meramente horizontal. Dar dinheiro é barganha. Ofertar é entrega, é renúncia. Custa caro. Então reveja o compromisso do seu coração com a adoração do Santo Deus. Como dito, esse texto se aplica a todo ato de adoração e não apenas a dedicação de recursos. Por quê? Porque somos todos adoradores. Porque Jesus observa a oferta que temos dado a Ele. E Ele julga. E você deveria temer diante disso. Ele julga. O que Jesus vê quando te vê? Ele julga as suas motivações. E o que Ele vê? Qual a sua disposição na adoração? Ele vê o mesmo coração que viu na viúva? Qual o seu nível de entrega? Qual o comprometimento do seu coração com Deus? Jesus denuncia a adoração dos ricos. Não porque são ricos, não porque ricos não possam ofertar, mas aqueles ricos que estavam ofertando. A adoração deles era confortável. A adoração deles era conveniente. Em nossos termos modernos, é como quem canta, é como quem prega, é como quem serve, é como quem dá ofertas, contanto que isso não custe nada demais. Eu vou servir, mas não pode me custar muito. Se me custar muito, eu desisto. Se me apertar, eu choro. Hoje muitos adoram assim. É a sobra do tempo, é a sobra da energia, é a sobra da atenção, é a sobra do dinheiro. É depois do trabalho, é depois do lazer, é depois do descanso. Se ainda tiver um restinho, eu dou para Deus. Isso resume você? Sinceramente, isso resume você? Você percebe que não se limita a dinheiro? Dou minha sobra emocional, minha sobra espiritual. A grande verdade é que enquanto os homens olhavam para o quanto foi dado, e a maioria faz isso, Jesus olhava para o quanto custou o que foi dado. E o quanto custou para aquela viúva que foi dado? Como é que nós podemos resumir isso? Assim, não existe adoração sem custo. Servir e adorar a Deus vai lhe custar tudo. Tudo. Deus não mede a adoração pelo tamanho da oferta, mas pela intensidade da entrega. É por isso que Romanos 12:1 é tão forte, contundente, quando diz: apresentei o vosso corpo por sacrifício. A palavra sacrifício aparece aqui novamente: vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Sua adoração não envolve sacrifício nenhum? Que adoração é essa? Não envolve renúncia nenhuma? Que adoração é essa? Choveu, você não vem para a igreja. Apareceu mais um boleto, você deixa de dar o dízimo. Alguém morre na sua família, você abandona a fé. Você está firmado mesmo em Deus? Você está mesmo ancorado em Cristo?
a vida cristã nos custará muito. Tudo. Pedro, em 1 Pedro 2,5 diz, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Essa palavra soa agressiva no ouvido de alguns. Sacrifício, sacrificar. O sacrificar aqui não é no sentido de que você precisa fazer algo para ganhar ou receber a salvação. Mas é que se você pertence a Cristo e é um salvo, viver essa vida lhe custará tudo. Questione o que você tem dado a Deus. Seu tempo, seu recurso, sua atenção. Tem sido o que sobra ou tem sido o que custa? Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Você tem oferecido aquilo que não lhe custa nada? Não lhe custa nada? Apareceu um aniversário, apareceu qualquer coisa, lhe distrai, lhe retira do compromisso firme que você tem com Deus. Não lhe custa nada adorar o Senhor. Não lhe custa nada, você não abre mão de nada. Está errado. Está errado. Enfim, irmãos. Para nós, pastores, sinceramente falando, viver a vida cristã e adorar a Deus nos custa tudo. É uma renúncia total. Abrindo o coração, um dia estávamos conversando como que nós, de fato, e glória a Deus por isso, não vivemos para nós mesmos. Como que a nossa agenda não é nossa, o nosso tempo não é nosso, o nosso dinheiro não é nosso, sabe? Nada é nosso mesmo. Está tudo à disposição de Deus e conforme Deus vai mandando, a gente vai seguindo e obedecendo e está bom assim. Uma vida muito penosa, mas gratificante para a glória de Deus. Que nós tenhamos a graça de dizer, sejam nossos imitadores. Quanto a esse ponto, renuncie. Que o seu tempo possa ser mais bem gasto para o reino. Que o seu trabalho possa ser melhor investido para o reino. Para o reino, o avanço do reino. O quanto custou? Diáconos. Cadê os diáconos da igreja? Diga amém aí, os diáconos. Não sirvam de forma cebosa. Não deem o resto de vocês, da força, da energia do tempo. Deem tudo. Os líderes de ministério, os professores, daqui da igreja, principalmente do ministério infantil, entreguem tudo. Não sejam negligentes. Ministério ANSE, não seja negligente. Não sejamos negligentes. E aos membros da igreja, não seja negligente na sua adoração. Isso é mais do que oferta, irmãos. É mais do que dinheiro. É oferta, na verdade. É a vida, é a bios, é todo o seu sustento. É como diz Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Deus não quer as sobras. Deus não quer as sobras. E essa viúva é um exemplo para nós de adoração, do que Deus realmente quer. Eu termino dizendo que Jesus enxergou naquela viúva a encenação do Evangelho. Você percebeu o Evangelho aqui nesse texto? Esse texto está contando a história do Evangelho. E Jesus enxergou naquela viúva o Evangelho. Ele viu naquela viúva a própria história dele, com seu pai e com Deus. Porque Deus, sendo rico de tudo, nos entregou a sua maior riqueza. As duas moedas mais valiosas, o corpo e o sangue do seu filho, foi entregue por nós, pecadores. Deus é aquele que amou o mundo de tal maneira, que entregou tudo, que entregou o seu filho unigênito,
Ele é aquele que não poupou o seu próprio filho. E como diz Romanos 8, será que não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O corpo e o sangue de Cristo foi entregue por nós. O sacrifício que Deus fez foi bem maior que o da viúva. E foi em favor de pecadores que confiam na graça de Deus. Que você receba pela graça essa grande oferta do Pai. E que haja salvação no seu coração nessa noite.